Olá, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje a nossa aula é de russo, né? A nossa segunda aula. Bom, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre o substantivo имя существительное, tá? Vamos falar bem devagar para vocês conseguirem perceber aqui o som das letras. Имя существительное, tá? Имя существительное. Então, o substantivo ele é dividido em gênero, tá? Em número e em caso. No caso do gênero masculino, que a gente já conhece, né? O feminino, que também a gente já conhece, e o neutro, que é uma novidade, ok? Mas isso não vai dificultar a gente, até porque ser masculino, feminino ou neutro tanto faz. A gente só aprende qual palavra é qual e já era, né? Número, a gente tem o plural, o singular, né? E o plural, ok? E isso aqui é igual ao português, você já tem uma noção, né? De singular e plural. E o caso, que a gente não tem no português, são 6, tá? Eu vou estar explicando isso mais pra frente, porque a gente usa esse caso do russo de uma forma diferente deles, tá? No caso, eles separam então como nominativo, acusativo, dativo, genitivo, instrumental e prepositivo. Eu vou falar isso nas próximas aulas, um pouco mais detalhadamente e de uma forma mais precisa para vocês entenderem exatamente como usar esses casos, ok? Bom, então nessa aula a gente vai ver sobre os gêneros, o singular dos substantivos, tá? Então vamos lá. Vamos ver essa palavra яблоко. A palavra яблоко significa maçã, ok? Só que como no russo a gente não tem o artigo, ela pode significar tanto a maçã, tá? Quanto uma maçã, ok? E preste bem atenção aqui numa coisa que eu vou falar sobre tonicidade. No russo a gente não coloca acento, tá? Eles não marcam a sílaba tônica em nenhum momento, ok? Apenas às vezes quando a gente usa o io, que é aquele E com trema, que ele é sempre tônico, mas os russos também não colocam esse trema. A maioria deles não colocam, então não tem como saber desse io também que você teria que gravar. Mas o io sempre é tônico, tá? Então nesse caso aqui, яблоко, a sílaba tônica está no ya. Então faz com que esses dois O aqui, eles perdem o som de O e passam a ter um som similar ao som da letra A. Por isso que aqui eu digo яблоко, яблоко, ok? Nessa outra palavra aqui, окно, a gente consegue perceber também que aqui virou um som de A e aqui permanece um som de O. Exatamente porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está aqui no no e aqui fica fraco. Então fica com som de A. Окно, окно. E no russo a mesma coisa, essa palavra pode significar tanto a janela quanto uma janela, tá? Então no russo a gente não tem esse artigo aqui, a e uma, tá? A e uma. A gente simplesmente não coloca artigo porque não existe. Então dá para entender tanto a quanto uma. Isso vai depender do contexto que você estiver falando ou lendo, né? No caso, ou ouvindo, né? Bom, então vamos aprender aí algumas regras que vai nos ajudar a entender os gêneros desses substantivos. Se é masculino, se é feminino ou neutro. Embora algumas palavras não seguem essas regras, mas já dá para ter uma noção e a maioria você vai conseguir decifrar se é masculino, feminino ou neutro, ok? No caso do masculino, a gente tem as palavras terminando em consoante, ou em mярк-знак, ou em краткое, ok? Terminou com uma dessas três, a maioria das palavras são masculinas, ok? No feminino vai terminar com a, ya e mярк-знак. Então nesse caso do mярк-знак é um pouco complicado. Você vai ter que gravar também essa palavra se ela é masculina ou feminina, porque terminou com mярк-знак pode tanto ser masculina como pode ser feminina, tá? A única coisa que a gente vai saber é que neutro não é, tá? Mas entre masculino e feminino pode surgir muita dúvida. E nesse caso você vai ter que aprender essa palavra
junto com o gênero, ok? No neutro a gente tem as palavras terminando em o, ye ou io e mia, ok? No caso aqui do ia, ó, sempre tem que dar uma olhadinha antes da letra, ver se não tem um M, porque se tiver um M, aí a gente não olha como ia, e sim como mia, que daí é neutro, ok? Então vamos ver algumas palavras. Por exemplo, drug. Drug é amigo. Terminou com uma consoante, que é o G aqui. Embora esse som aqui de G ele esteja mais parecendo com um K, porque está no final, então ele perde um pouco o som do G e passa a assumir um som de K. Mas é uma letra G e é uma consoante. Então é uma palavra masculina. Significa amigo, ok? A palavra coffee é café, tá? Terminou com ye. Pelas regras é neutro, mas na verdade essa palavra ela é irregular, ou seja, ela não segue esse tipo de regra, tá? Até porque ela termina em ye, era para ser neutro, mas é masculino, ok? A palavra dядя, né, terminou com ya, é para ser feminino, mas na verdade é masculino, até porque significa tio e tio não tem como ser feminino, né? Dядя, ok? Gazeta é jornal. E esse jornal de papel mesmo, ok? Terminou com A, então é feminino. Ok? É uma palavra regular normal, então é feminino mesmo, ok? Gazeta. Essa palavra aqui é nedelha. Nedelha. Nedelha é semana, né? Terminou com ya e também é feminino, porque essa palavra é regular, ok? Mesta. Mesta é neutro, tá? Significa lugar. Gelió. Gelió é moradia, morada, tá? Terminou com io. No caso, os russos não colocam esse trema, mas ele é o certo de escrever é com esse trema, tá? Gelió. Então, é neutro, normal, ok? Muzei. Muzei é museu. E termina com ikratkaya. Então, masculino. Den terminou com miarksnak. A gente já sabe que neutro não é. Ou é feminino ou é masculino. Nesse caso, significa dia e é masculino, ok? Cone. Cone também termina com miarksnak, né? Ou é masculino ou é feminino. Nesse caso, é masculino e é cavalo, ok? Tetrad. Tetrad é caderno. Também termina com miarksnak, mas nesse caso não é masculino, é feminino. Significa caderno. Tetrad. Ok? Que nem no caso no português, caderno é masculino, né? Ou caderno. Mas no russo, podia ser masculino, porque também termina com miarksnak, mas na verdade é feminino. Ok? Próximo, tem. Tem também termina com miarksnak. Ou é masculino ou é feminino. E nesse caso, é feminino. E por sorte coincidiu com o português que também é feminino, que essa palavra é sombra. Ok? Essa palavra aqui é platie. Platie pode significar vestido ou roupa normal em geral. Platie, tá? E significa não, e é neutro, porque termina com ye. É uma palavra regular, ok? Essa palavra é vremia. Vremia termina com mia. É neutro, significa tempo, ok? Ditya é uma palavra que deveria ser feminina. Significa bebê, criança, né? E até que no português a criança, né? É feminino. Mas essa palavra é neutra, ok? Ditya é uma palavra irregular. Deveria ser feminino, mas é neutro. Dedushka. Dedushka é avô. Termina com A, aparentemente é feminino, mas como é avô, né? No caso, é meio que óbvio que é masculino. Ok? Dedushka. Aqui é salyami. Salyami deveria ser plural, na verdade, até porque essa marcação aqui com esse i é de plural, né? E no caso não seria nem masculino, nem feminino, nem neutro. Mas essa palavra ela é feminina, tá? Salyami significa salame. E por último nós temos mushina. Mushina. Esse J aqui, que é o J,
e esse tch, né? Essas duas letras aqui, deveria ler mushtina. Mas quando eles se encontram, faz um som de tipo com essa letra aqui, ó. Tá? Essa letra é sh, chá. Então, mushina, que se lê, significa homem. Então, não é feminino. Termina com A. Deveria ser feminino, mas é masculino. Mushina. Ok? Bom, no russo, só para dar uma observação, no russo o neutro tem poucas palavras assim, né? Poucos substantivos que são animados e que são neutros, tá? Porque a maioria dos neutros são palavras que a gente considera objeto, ok? E muitos substantivos também que designam profissões, elas podem ser usados tanto para masculino quanto para o feminino, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula de russo, ok? Deus abençoe, continue com a gente aí e até mais. Tchau, tchau.